trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês duas operações, aproveitar que essas duas operações estão abertas enquanto eu ia gravar o vídeo do mini índice de sempre. Resolvi mostrar para vocês porque muitas pessoas sempre me chamam perguntando: que corretora que você opera no mercado global, né? Que corretora que você opera, quais são os ativos, estão sempre perguntando. Então aí eu resolvi aproveitar e mostrar essas duas operações em andamento aqui para falar um pouquinho. Eu opero pela Active Trades. Desde o começo, assim, que lançou a Black Arrow, só tinha Active Trades no início, foi a que eu abri conta e mantive essa, não fiquei desde o início sempre operando, ativava a conta, desativava, aquela coisa toda, mas agora, né, já tem algum tempo que eu estou firme aqui nas operações para depois tentar fazer uma avaliação numa mesa para poder alavancar. Então é assim, eu comecei testando vários ativos, né, como a maioria, trocentos mil pares de moeda, ouro, isso, aquilo, um monte de coisa. E eu via que ficava, ganhando um, perde outro, ganhando um, perde outro. Depois, eu tinha mais trabalho ali para estar de tantas operações do que ter ganho de verdade. Então eu parei de ficar com tantos ativos, foquei nesses três que eu tenho operado com frequência, que é Bitcoin, Nasdaq e Ethereum. Eu só tenho feito operações nesses três. Por quê? Gi, mas você não gosta do ouro? Gosto, dá muitas entradas. Você não gosta de Euro USD e USDJPY? Gosto. Só que é humanamente impossível eu prestar atenção em tantos ativos, sem contar índice dólar, as ações, que todos sabem que eu gosto de operar as ações, eu opero as ações todos os dias, e ainda, né, ficar dando suporte para o aluno. Não está dando mais, eu não estou dando conta mais de tanta coisa. Então eu resolvi filtrar, ficar com aqueles que eu tenho uma taxa de acerto melhor, que eu já me acostumei com os ativos, e para mim está funcionando super bem dessa forma. O que eu mais gosto, obviamente, é a Nasdaq, que é o que eu estou sempre operando, buscando ficar mais tempo nas operações, enfim. Mas só para dizer que é o mesmo de sempre, é a mesma coisa que eu faço sempre, é o meu operacional, da mesma forma. É claro que cada ativo necessita de uma análise diferente, cada ativo eu opero um tamanho de rank diferente, eu vou testando. Por exemplo, eu deixo minha automação ligada. A minha automação, eu não deixo ela funcionando num tamanho de rank que eu opero. Por exemplo, o Bitcoin eu estou sempre oscilando entre o 10 e o 15R. Agora, 10R para automação é stop toda hora, dá muito ruído. Então, no 20, no 30 fica melhor. Mas esse tipo de coisa eu ainda tenho testado, ajustando o trailing stop, porque o que eu faço? Eu geralmente deixo à noite o robô ligado, né, no mercado internacional, para aproveitar as oportunidades que possam acontecer. Aí vai ter menos volatilidade, então é mais tranquilo. E durante o dia eu que assumo ali o comando das entradas. Então eu percebo que geralmente, se eu deixo um renco menor, vai ter mais stops, então eu prefiro deixar em rencos maiores. E quando eu opero manualmente, eu consigo analisar a estrutura para fazer a minha entrada. Igual aqui no Bitcoin. Eu fiz a minha entrada pelo 10, ele estava ali numa tendência de queda, né, fazendo um movimento de queda forte. E aí, qual que foi a minha leitura para fazer essa entrada? Teve uma primeira entrada aqui. Essa entrada, quando ela aconteceu, veja, não tinha nenhum topo aqui que ele pudesse romper, o último topo estava lá em cima, então não tinha segurança nenhuma para eu entrar aqui. Já nesse aqui, eu já me senti um pouco mais confortável, porque primeiro que ele chegou numa região de suporte, que é a região dos 109 mil, então já era mais tranquilo. Dentro do próprio movimento de queda, ele começou a não ter força para seguir caindo e começou a subir. E quando ele faz esse cruzamento, ele cruza, não entrei no cruzamento, entrei no pullbackzinho aqui. Quando ele faz o cruzamento, ele faz um topinho quase que na direção do topo anterior, cai, não consegue seguir com a queda e faz esse pullbackzinho, aí eu resolvo entrar. Aí eu entrei, agora há pouco ele pegou a parcial e agora eu vou conduzindo pela média de 21, aí onde ele for ele vai, voltou aqui, ele me tira e tá tudo certo, sem problema nenhum. Eu opero bem pequeno, eu entro na maioria dos papéis com 2 micro lotes, com 3 só, para fazer ali, né, e ficar ganhando dinheirinho de pouquinho em pouquinho, aquela coisa toda. E aqui eu também tô com uma entrada em Usatec, essa aqui tá pagando lindo, tá dando R$300 nessa operação. Vocês vão ver que tem uma operação, oh meu Deus, uma ordem perdida aqui, que são BO que eu tô tratando com a Black Arrow, que ficou essa ordem fantasma aí, não tem Cristo que tire ela daí. Ela não tá contando gain loss, não tá fazendo diferença nenhuma. Por exemplo, quando eu zerar essa operação, ela vai ficar morta aí no meio, sem problema nenhum, mas tá aí, ó, não sai daí essa peste. Quer ver se eu
tentar arrastar ela, fica vendo aqui no cantinho da tela que vai aparecer o pop-up, ó. Que a ordem não foi encontrada na minha conta, que ela não existe. E tá lá, não adianta, se eu mexer, se eu excluir. Ó, vou tentar excluir agora. Vou clicar aqui para excluir. Vai aparecer um outro postzinho, ó. Ordem não existe. Então tá aí. Já abri chamado, eles estão verificando, sabe Jesus quando vai tirar. Mas tá aí. Não tá constando essa ordem na corretora. Se eu vou aqui na lista de ordens abertas, ela não tá constando também. Mas não some daqui da minha tela, tá aqui. Eu tento tirar, falar que ela não existe, tá aí. A ordem fantasma. Mas é isso. Aí aqui eu entrei pelo 35R, né, na Nasdaq e fui conduzindo, né? Fiz parcial, fui conduzindo e agora tô aqui protegendo. Tá fechado agora, daqui a pouco abre, que abre às 19 de novo. Mas eu já tô protegida, se continuar subindo vai, se voltar me tira aqui na proteção e tá tudo certo. E lembrando, aquilo que eu falei para vocês, é sempre o mesmo operacional, a mesma forma, sempre mudando a média macro de acordo com o ativo, o tamanho de rango também com o tamanho do ativo. Então tem sempre esse ajuste. Aí, bora agora falar do nosso abençoado mini índice, que hoje deu um trabalho, hein? Meu Deus do céu. Ó, eu vou falar primeiro aqui no 11R, com bastante ruído, mas bem claro, bem fácil de ver o que não deveria ser feito. Vendas. Hoje, quem tentou vender, na minha opinião, tava cegueta. Porque ó, desde o início do dia, tá, tudo bem. O primeiro movimento, aquilo ó, que abriu, o primeiro nem dá tempo, né? Ele tipo, só mexeu. Mas claramente ele fez um movimento ascendente, ainda que movimentos mais curtos, mas vejam, todos os cruzamentos que aconteceram foram acima do fundo anterior. Não faz sentido nenhum querer vender nessas condições, porque está claramente mostrando, eu tô subindo, e a pessoa querendo vender, eu tô subindo, e a pessoa querendo vender, não faz sentido. Claro que para comprar o tempo todo teve algum tipo de indicador na frente para embarrear. Tinha macro, tinha 200, tinha pivô. Então, realmente hoje foi aquele dia que os arrojados fizeram dinheiro e os conservadores acabaram perdendo as oportunidades porque quase todas as entradas a favor da tendência tinha alguma coisa para embarrear na frente. Esse foi o maior problema, mas pagando lindamente aqui, todas as compras pagaram, nenhuma compra teria dado stop. Ah, pode ter dado um outro calorzinho ali, mas todas teriam pago. Hoje foi aquele dia que olhar somente para a estrutura era mais negócio do que se preocupar com os indicadores. Não tem jeito. Vai ter esse tipo de situação também. E quem pegou essa alta aqui riu à toa, né? Porque pagou, acho que mais de 1.400 pontos, se eu não me engano. Eu tenho que ver no 25R quanto que eu saí, quantos pontos. Deve ter saído com 1.100, 1.050 pontos, porque me tirou na reversão do 25R. Então hoje foi isso, né? Tranquilo, se a gente vai para os ranks maiores, fica mais claro ainda de ver isso, né? Igual a minha entrada foi no 25. Cadê aqui? 25. Ó, eu entrei aqui, ó, na abertura do box. Não, minto, foi no 18, não foi no 25, não. Como fala? Conduzi pelo 25, mas a minha entrada foi pelo 18. No box 35. Então eu peguei todo esse movimento de alta aqui. Opa, todo não, né? Porque eu saio na reversão. Ó, chegou a andar mais de 1.400 pontos e aí me tirou mais ou menos aqui quando reverte, ó, 1.100, 1.050 pontos mais ou menos. Por aí, no 25R. Então assim, hoje foi um dia que estava relativamente tranquilo para se operar. Eu, na verdade, eu tomei um estopão aqui no 25. Um estopão, na verdade, porque, enfim, eu fiz a minha entrada e não pegou a parcial e eu não estava olhando e voltou, me estopou e depois foi. Mas paciência, faz parte. Eu entrei aqui, nessa compra aqui, aí ele andou pouco e voltou, me tirou e aí depois eu voltei naquele outro ponto no 18R e peguei todo esse movimento de alta. Mas hoje foi um dia relativamente tranquilo, é isso que eu falei. Problema é quem ficou tentando vender no 11R. Vendas no 11R hoje fazia zero sentido. Aquilo que eu falei para vocês. O tempo todo, com exceção logo ali no início, na abertura do mercado, todos os topos foram ascendentes, ó, todos os topos foram mais altos. E toda vez que deu um cruzamento de queda, ele estava acima do fundo anterior. Ó. O fundo está aqui, ele cruzou acima. Ó, cruzou acima do último fundo, cruzou acima do último fundo.
todos foram assim. Então não fazia sentido pensar. É que o povo fica naquela coisa de, não, já subiu, agora vai ter que reverter. Já subiu, agora vai ter que reverter. Por isso que eu sempre falo para vocês, é muito mais negócio operar a favor da tendência. Operar a favor da tendência é muito mais tranquilo. Eu tô com vários alunos que tomaram gosto, que nem eu, pela rente. Eu sempre falo das ações para vocês e vou falar mais uma vez, porque muita gente sofre no mini índice, não vê boas oportunidades, e nas ações a gente sempre tem. A rente dá pelo menos 2 oportunidades no dia difícil, igual hoje foi praticamente só um movimento de alta, não deu oportunidade de outras entradas, mas vejam que uma entrada paga o dia, e até para quem entra, não segura muito trade, deu para sair do trade, voltar num pullback e ter oportunidade de ter ganho. E eu sempre falo isso, eu tenho alunos que estão até com robô na rente, porque ela sempre garante ali o ganhozinho do dia. É difícil, ó. Igual aqui, esse movimento pagou R$84 por lote. Então, dependendo do tamanho da sua mão, de quantos lotes você opera, você ganha mais do que ficar lá sofrendo no índice enquanto ele está lateral. As pessoas esquecem disso e eu sempre reforço. Olhem para as ações sempre dão possibilidade. E sempre que me perguntam, me fala uma ação que você gosta, eu sempre vou falar da rente. Por quê? Porque ela não é cara, é uma ação que o custo acaba não sendo tão elevado. Eu gosto muito da Embraer também, mas a Embraer, a Embraer e a Sabesp, elas andam bastante, mas elas são um pouco mais caras, então vai ter um custo maior. Mas a rente ontem, ela deu 4 entradas de gain. 1, 2, 3, 4. As 4 pagaram. Então, assim, abrir a mente para não ficar só no mundinho do mini índice. É claro, ele é mais rápido, as ações são mais lentas, mas pelo menos dá menos prejuízo e menos stop, né? Então, fica aí a dica para vocês pensarem um pouquinho nesse sentido. Abriu já o mercado, vamos ver se abriu. Abriu, mas tá ali na morosidade, né? Não tá nem mexendo direito ainda, tá vendo? Aqui abriu, Bitcoin, vamos ver. Ele tá ali no mesmo lugar também, não andou lá grandes coisas, mas agora aqui abre de novo e começa a movimentar um pouquinho mais. E a Nasdaq tá aqui, ó. Vai ficar protegidinho aí, se ela andar, e aí vai. Enquanto ela não voltar e me tirar, vai correndo o trade aí. Então é isso que eu tenho feito. Tem dado bons resultados, mesmo operando pequeno, mesmo entrando com a mão pequena. Eu acho bem interessante para quem pode, para quem pensa em tentar. É abrir mais opções, né? Não ficar só mini índice dólar, mini índice dólar, mini índice dólar. Nosso mercado com a liquidez bem baixa, você consegue ter outras oportunidades e fazer um pouquinho para mais. E principalmente para quem só tem um horário comercial para trabalhar, né? Aí não consegue ficar operando, aí você tem a oportunidade de fazer trades à noite, é claro. Eu só opero esses ativos, então tem que achar um ativo que ande mais à noite, igual o da Bolsa Asiática, quando abre, o HK, né, que é as 10h30, que é bom operar ele, aquela coisa toda. Então é achar ali um ativo que vai performar melhor no horário que você tem disponibilidade para fazer as suas operações. Certo, meu povo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.